1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e versículo 23. Vou falar com você nessa noite sobre o tema, o privilégio de obedecer. Quem é que gosta de obedecer aqui? Levanta a mão. Seja verdadeiro. Quem gosta de obedecer aqui? Levanta a mão. Tinha uma turma com dúvida, aí os que estavam com dúvida baixaram, aí só uns que ficaram firmes mesmo. Então agora, para ter consciência mesmo, os que têm assim alegria e sente aquele gozo, aquele prazer em obedecer, levanta a mão. Tem gente aí que continua naquela luta, né? Você não faz parte da minoria não, viu? A maioria não gosta de obedecer. E nós vamos saber por que nessa noite. Qual é a dificuldade que o ser humano tem em obedecer? E principalmente obedecer a palavra de Deus. Nós vamos ver nessa noite por que as pessoas sofrem tanto ao obedecer. Por isso o tema é o privilégio de obedecer. Porque quem não obedece acaba perdendo esse privilégio. Tá bom? Um privilégio glorioso de obedecer a Deus. Você conhece esse texto, por isso não vou lê-lo inteiro. Vou pegar só esses dois versículos, o 22 e o 23. E quando Samuel estava tratando com o rei Saul não foi um cara muito obediente, teve dificuldade dura, dificuldades profundas. 15, né? 1 Samuel 15, 22 e 23. Agora sim? Então eu estava dizendo para você o quanto o Saul tinha dificuldade em obedecer. E aí nesse texto aqui ele tinha recebido a ordem de dar fim a um povo, e o Saul na verdade não fez nada disso. Ele preservou alguns animais e alguma coisa e tal, ouviu a voz das pessoas e tudo mais. Pronto, 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Uau! Obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. É engraçado falar desse negócio de gordura de carneiro, porque é bom uma gordurinha de carneiro assim, um bifinho de carneiro, um carré com uma pontinha em crispim. O crispim chega a estar com água na boca ali, né? Com aquela capinha fininha assim, ó, tostadinha na churrasqueira. Lógico que é bom, lógico que é gostoso. Você acha que ele iria citar que obedecer usando uma coisa que é ruim? Você acha que o Samuel ia usar aqui atender é melhor do que tomar suco de losna? É claro que ele ia comparar com alguma coisa boa. No nosso tempo, se fosse usar aqui, o Samuel iria usar talvez a seguinte frase: atender é melhor do que a gordura da picanha mal passada, aquela de 2 dedinhos assim, na chapa. Não é? É gostoso demais esse negócio, né? Ele poderia dizer: atender é melhor do que aquele pudim furadinho assim, ó, geladinho. Ele poderia dizer essas coisas. É que essa linguagem comunicava naquele tempo. Mas o Samuel queria com isso mostrar que a
Havia uma coisa mais sublime, mais importante, mais valorosa do que a gordura do carneiro, do que a picanha mal passada na brasa, aquele pãozinho de alho e coisa do gênero. Samuel estava chamando a atenção seriamente do Saul para uma desobediência que ele estava cometendo. O privilégio de obedecer. Nesse texto, há duas palavras que eu quero destacar para você. A primeira é a palavra rebelião. O Samuel diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelião significa, nos nossos dicionários, rebelião significa oposição à autoridade ou ao poder dominante. Rebelião é oposição à autoridade ou ao poder dominante. Oposição também significa expressar com atitudes ou palavras desacordo em relação a algo, opor-se, revoltar-se, insurgir-se. Tudo isso é rebelião. Rebelião também é manifestar-se contra, é votar contra, é dizer, eu estou aqui, estou consciente e não aceito. Isso é rebelião. A outra palavra que eu quero destacar para você nesse texto é na sequência. Ele diz, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Obstinação significa apego forte e excessivo às próprias ideias, às resoluções ou aos empreendimentos. Comportamento que denota esse tipo de apego, a teimosia e a birra. Isso é obstinação. Obstinação também significa afeição excessiva às próprias convicções, às ideias e aos pensamentos. Obstinação também significa ser teimoso, renitente, pertinaz, inflexível e aquele que não cede. Então Samuel diz para Saul, Saul, você é rebelde e você é obstinado. Ou seja, você se manifesta contra a vontade de Deus e você é teimoso, você é inflexível, você não aceita a ideia superior ou a ideia que vem de Deus para você. Bom, olhando desse ponto de vista, se eu perguntasse quantos gostam de obedecer aqui, eu penso que o número iria diminuir. Porque eu concordo com aqueles que disseram que obedecer não é uma coisa muito gostosa. E não é mesmo. Obedecer não é uma coisa muito fácil. Obedecer não é estimulante. Ser contra, ser do contra, fazer confusão, produz mais adrenalina, produz mais emoção. Obedecer às vezes significa abaixar a cabeça e ceder sem palavra nenhuma, ceder absolutamente em silêncio. Ser obstinado e falar, não, vou até ao fim no que eu penso, às vezes produz mais ânimo no coração da gente do que eu simplesmente dizer, realmente você tem razão e eu vou seguir pelo caminho que você está orientando. Samuel se dirige ao Saul e disse, você é rebelde e você é obstinado. Em consequência destas duas atitudes suas, Deus rejeitou você. Você está rejeitado pelo Senhor. Bom, de todos os seres que Deus criou, de todas as coisas que Deus criou, eu não sei se você já percebeu, só o ser humano tem dificuldade em obedecer. É só o ser humano. E eu vou mostrar para você aqui o quanto isso é verdade. Por exemplo, os ventos
obedecem a Deus. Sabia que os ventos obedecem a Deus? Você nunca vai ver ou ouvir um vento ruivoso dizendo assim, Deus dizendo, vá lá e chacoalha. Ele vai, eu não vou. Passe. Eu não vou passar. Você já ouviu algum vento rebelde? Por aí? Você já ouviu algum vento dizendo, eu não aceito a sua vontade e as suas ordens? Você já ouviu? No livro de Marcos, no capítulo 4, no verso 35, o texto diz assim, naquele dia ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O que o texto diz aí? O vento aquietou-se. O vento obedece a Deus, mas o homem não. O homem tem dificuldade. O vento poderia falar assim, não, eu vou virar esse barco. Estou a fim de tragédia hoje. Estou interessado em confusão. Estou querendo ver barco aos pedaços, porque tinham outros barcos ali. Estou querendo ver homens naufragando. O vento poderia se rebelar contra a vontade de Cristo, mas ele diz, aquieta-te. Acalma-te. Que coisa linda. E tudo se fez calmaria. O vento obedece a Deus. É só o homem que tem dificuldade de obedecer a Deus. Você quer outro exemplo? As árvores obedecem a Deus. Marcos capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. De manhã, ao passarem, aí já no versículo 20, de manhã ao passarem viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus, eu lhes asseguro, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. As árvores, Jesus disse, morra. Ela morreu. Ela poderia dizer, ô Senhor, vamos conversar um pouquinho antes do Senhor ficar dando ordens. Primeiro, não é tempo de eu dar fruto. O Senhor esqueceu que eu sou programado para alguns temporada? O Senhor se esqueceu que não está na hora de eu frutificar? Como é que o Senhor quer fruto em mim? Jesus disse assim, ninguém mais coma de você. E ela, ó, morreu. Acabou. Eu poderia citar outros textos que falam disso também, da natureza obedecendo a voz, mas só o homem tem dificuldade em obedecer. Das coisas criadas, é o homem. Por que será, hein? E quando eu falo homem, eu digo homem e o homem mesmo tem mais dificuldade de obedecer do que a mulher. A mulher tem dificuldade, mas ela ainda obedece. Mas o homem, ô cabeção, ô dificuldade que o homem tem de ceder, principalmente se ele for igual Saul, obstinado. E quando o homem dá para ser obstinado, ô Jesus,
Sabe outra coisa que obedece a Deus? O mar. O mar obedece a Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Olha aqui, o vento obedecendo e o mar obedecendo a autoridade do vento que Deus tinha dado para ele. Oriental por toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas formaram-lhe como um muro à direita e à esquerda. Uau, o mar mas o homem não. O mar obedece a Deus sem dificuldade. O mar poderia dizer ao Senhor: esse vento está querendo mandar em mim? Porque o Senhor disse que um forte vento soprou e o mar foi se abrindo. Ele poderia: como assim, Senhor? Não estou entendendo. O Senhor quer me dividir? O Senhor quer que eu pare? O mar poderia falar: mas e os peixes? Vai ficar para quem? Para qual lado? Qual lado que vai ter mais? Não é assim que os homens ficam? Considerando quem tem mais de um lado ou do outro? Como é que vai ser? O mar não fica questionando Deus. O homem fica questionando. Quando Deus dá uma ordem, o ser humano normalmente quer entender por quê. Você vê o mar discutindo com Deus aqui? Dizendo: Senhor, não estou gostando muito dessa tua ideia não. Essa tua ideia, tu não está sendo muito positivo com esse negócio. Em algum momento o mar já se abriu? Deus deu a ordem e o mar se abriu, fazendo uma parede de um lado e uma parede de água do parede de água. E o povo passou no meio. Mas você acha que o povo passou com toda a coragem? Não. Os sacerdotes tiveram que entrar na frente. A arca foi adiante. Aí eles morreram? Não, então vamos nós. Por que o homem tem tanta dificuldade em obedecer, hein? Que coisa! O mar obedece, as ondas obedecem. Quer ver outro ser criado, outros seres criados que obedecem a Deus? Os anjos. Os anjos obedecem a Deus, o homem não. O cabeça dura do ser humano tem dificuldade em obedecer. Salmo 103, versículo 20. Na tradução atualizada diz: bendizei ao Senhor vós, seus anjos, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Preste atenção aqui, são anjos poderosos em força. Eles poderiam dizer: como assim? Como assim? Você já discutiu com poderosos? O poderoso podia olhar para você e dizer assim: não vou fazer. Mas eles aqui, poderosos em força, olha na versão corrigida: bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. E na NVI diz: bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Os anjos obedecem a Deus, mas você, homem miserável, pecador, carrancudo, obstinado, tem dificuldade de obedecer. Árvores, ventos, animais, mar, obedece. Mas o ser humano, o bichinho ruim. Sabe quem mais obedece a Deus? Os raios.
Tem uma foto que eu acho bem interessante da cidade de Brasília e um raio caindo assim, só que cai meio longe. Aí alguém pôs uma frase assim dizendo: mais para a esquerda, Senhor, que aí ia cair bem no meio da cidade lá do palácio lá onde fica o presidente. Os raios obedecem a Deus, os homens não. Os raios não têm dificuldade nenhuma de cair onde Deus aponta, mas nós, seres humanos, temos dificuldade. Você já viu a capacidade de um raio? Você já viu a capacidade destrutiva de um raio? De demolir com uma casa, de rachar uma árvore gigante ao meio. Você já viu a capacidade que um raio tem de matar um rebanho? De às vezes 100 cabeças de gado de uma vez só, numa só paulada. O raio tem essa capacidade. E Deus orienta os raios, diz a Bíblia, e ele cai onde Deus ordena. Por isso eu vou dizer uma coisa para você: eu sou eletricista, sei bem o funcionamento de um para-raio, como funciona, mas eu vou dizer uma coisa para você: se Deus quiser que alguém morra com um raio, ele vai morrer. Ele pode estar debaixo do para-raio. O raio desce, quebra o para-raio cai na cabeça do cara e ele morre. Não tem dificuldade para Deus. Os raios obedecem. Quer ver isso? Fala: nossa, tem isso na Bíblia? Tem. Jó capítulo 38, versículo 34 diz: podes erguer tua voz até as nuvens, para que muitas águas venham em inundação e te cubram. Porventura és tu que envia os relâmpagos e eles te respondem: eis que aqui estamos. Quem concedeu sabedoria aos corações e razão e à mente? Era Deus perguntando para o Jó. Olha a pergunta que ele faz: porventura, Jó, és tu que envias os relâmpagos e eles te respondem: eis aqui estamos? Por acaso é você que dá ordem ao raio, fala: o raio cai lá na... Você consegue fazer isso? Conduzir os raios? Quando ele aparece, fala: parou. Aí não. Vira para lá, cai lá no outro lugar. Eu costumo dizer e lembrar que quem tem medo de raio não precisa ficar preocupado não, porque se você ouvir o barulho é porque você não vai morrer com o raio. O raio vem antes do barulho. Então, se a hora que der aquele brilho você não morrer, fica tranquilo, pode escutar o barulho e treme tudo, você fala: dessa vez eu não fui. Porque, meu amigo, não vai dar tempo de você saber. Eu vi 2 episódios com raio. Um foi ao lado da minha casa, literalmente ao lado da minha casa. Estávamos todos dormindo. A chuva torrencial. E nós ouvimos um barulho, um único barulho, de uma vez só. E as pessoas começaram a gritar. E o raio foi bem no vizinho, na casa da vizinha. Bem assim. A gente morava muito colado um no outro. O raio foi literalmente quase na minha cabeça. E eu vi o estrago que aquele raio fez na casa da vizinha lá. Destruiu equipamentos eletrônicos e tudo mais. E o outro raio, e esse teve morte, de uma família amiga, e a pessoa estava lá jantando, e eu não sei, quer dizer, eu sei como é que funciona isso. O raio atingiu um fio de varal. O fio do varal estava ligado à coisa da porta, ao ferro da porta, e dali onde estava
o raio entrou na casa da pessoa e a mulher que estava jantando morreu com o raio. E ela caiu sobrada. Sem grito, sem aviso. Deus perguntou para Jó: onde é que você estava, Jó? Você tem essa moral? Você tem essa moral de dar ordem para os raios? E ele disse: não, Senhor. Meus irmãos, se os raios obedecem a Deus, por que nós não obedecemos? Por que temos tanta dificuldade de obedecer a Deus e a sua palavra? Capítulo 37, versículo 3, o capítulo 36 ainda, versículo 32, só umas referências aqui, tudo de Jó também. Capítulo 36, verso 32 diz: ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. Jó 37, verso 3, ele dispara seus relâmpagos e manda que estes cortem toda a extensão do céu, ordena que se dirijam velozmente para os confins da terra. Eu não sei se você sabe, o Brasil é um dos países que tem mais ocorrência de raio no mundo. E eu digo uma coisa para você: o dia que Deus quiser matar você com raio, Ele mata. Se Deus um dia cismar que chegou a sua hora, e Ele quiser usar com isso um raio, Ele vai usar. E não tem quem vai impedi-lo de fazê-lo. Os raios obedecem a Deus, mas os homens não, têm dificuldades. Sabe quem mais obedece a Deus? O trovão. O trovão também obedece a Deus, mas os homens não. Êxodo capítulo 20, verso 18, diz: e todo o povo viu vê trovão. Trovão a gente não escuta. Todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido de buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs de longe. Aqui nós vemos 3 trovões, a repetição dos relâmpagos e o monte fumegando e tremendo diante do poder de Deus, da autoridade de Deus. Tudo obedece ao Senhor, menos os homens. Os montes não criticaram, como dizendo: Deus, por que o Senhor está me queimando? Por que o Senhor está me tremendo todo? Não, queridos. Eles simplesmente aceitaram a determinação de Deus na vida deles, ou na existência deles. Mas o homem não. O homem acha que pode questionar a Deus e a sua vontade. O homem acha que Deus pode estar equivocado na vontade dele. Salmo 46, versículo 5 e versículo 7. Nele habita o Eterno e por isso não poderá ser atingido. Nela habita o Eterno e não poderá ser atingida. Ao romper da aurora ele virá em seu socorro. Versículo 6 diz: nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. Versículo 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Em outras palavras, Deus tem domínio sobre os fenômenos e os elementos da natureza, e se Ele precisar, Ele derrete monte para salvar a sua vida e para cuidar de você. Mas Ele só faz isso para o obediente. O monte treme diante da presença poderosa do Senhor, e se abre ao meio, e se derrete.
Mas nós não, nós somos homens. Nós somos mais do que os montes e os raios e os relâmpagos. Nós somos maiores do que o mar. Afinal de contas, nós somos os homens, criados à imagem e semelhança de Deus. Afinal de contas, sabe quem mais obedece a Deus? Os demônios. Até os demônios obedecem a Deus. Mas os homens não. Tem uma dificuldade de obedecer. É uma luta obedecer. Lucas capítulo 4, verso 33. O texto diz: na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cala-te e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. Queridos, os demônios obedecem à ordem do Senhor. Até os demônios, rebeldes por natureza, obstinados por natureza, mas quando a mão de Deus vem sobre eles, e quando a ordem de Deus vem sobre eles, eles cedem, mas o homem não. Porque o homem é melhor do que os seres criados. Porque o homem é mais importante. Afinal de contas, olha para nós, como belos somos. Olha o meu corpão, como lindo eu sou. Olha a minha vida, como preciosa eu sou. Olha a minha casa, olha a minha família. Nós somos tão importantes. Para que obedecer à voz de Deus? Olha o meu trabalho, como eu sou capaz. Para que obedecer a Deus? Para que cumprir com os mandamentos se eu estou tendo êxito nas minhas farrinhas? Se eu estou conseguindo levar a minha vida com certo sucesso e mesmo fazendo as coisas escondidas, para que obedecer a Deus? Afinal de contas, o Senhor está lá no céu e não olha o que eu estou fazendo. Os demônios tremem diante da palavra do Senhor também. Mas o homem não. E por último, sabe quem mais obedeceu a Deus? Até a mula. Até a mula obedeceu a Deus. Você conhece o episódio, Números capítulo 22. Até a mula. E ela obedeceu de uma forma extraordinária. Deus abriu a boca e falou: fala. Ela falou. Deus diz para você: vai e fala, abre a sua boca que eu vou encher. Você vai e fala. Para quem você tem pregado o evangelho ultimamente? Deus disse: vá, abra a sua boca e eu a encherei com as minhas palavras de poder. Mas estamos obedecendo? Deus diz: sede santos como eu sou santo. Você está sendo santo? Estamos nós sendo santos? Não, nós somos superiores. Nós não precisamos obedecer. Honre a Deus com o melhor da sua terra, dos frutos do seu trabalho. Você tem honrado, tem obedecido? Você tem entregado a Deus o seu dízimo, a sua oferta? Não, você é melhor do que o mar, do que a terra, do que os ventos. Não precisa obedecer a Deus. Nesse quesito, não. Deus diz para você não mexer com a mulher dos outros. Mas você vai: não, mas eu não. Deus diz para você obedecer, fazendo o seu irmão ser mais importante do que você. Você vai: não, eu sou importante. Como assim? Como temos dificuldades em obedecer a Deus? Até a mula obedeceu quando Deus disse para ela falar. Ela abriu a boca e falou. Mas nós não precisamos. Vou citar só dois exemplos de homens
que obedeceram a Deus e que nos deram uma lição profunda de gente que é fiel ao Senhor. O primeiro foi Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 3: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali o holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E Abraão foi, pegou o seu filho, o seu jovem, não era uma criancinha que ele pudesse amordaçar, amarrar a boca e amarrar o pé, pôr nas costas e levar à força. Não, era um jovem. E ele disse: vamos, meu filho, porque Deus pediu você. Mas nós não entregamos o nosso filho para fazer a obra missionária. Não, eu quero que ele seja alguém importante. Eu quero que ele se forme, eu quero que ele seja, sei lá, um doutor, eu quero que ele seja um médico, eu quero que ele seja um psicólogo, eu quero que ele seja uma grande pessoa. Porque missionário não é a coisa mais gloriosa e mais linda dessa terra, que anuncia as boas novas? Não, mas a gente não precisa obedecer, né? A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor, mas nós tomamos posse deles e queremos fazer dele aquilo que nós muitas vezes não conseguimos ser. Queremos que os nossos filhos cumpram os propósitos de Deus na nossa vida. O que é de Deus para você é para você, meu irmão. O que Deus tem de projeto para você é para você, para o seu filho. Ele tem outro. Ajoelhe-se diante de Deus e diga: Deus, o que o Senhor quer para o meu filho? Eu quero que o Senhor fale no coração dele e no nosso. Abraão obedeceu a Deus, e ele ia até o fim. Ele pegou o cutelo, e na hora de fazer o sacrifício, Deus falou: tá bom, você é obediente, e eu vou te honrar por causa da sua obediência. O segundo exemplo que eu quero citar para você de alguém que obedeceu a Deus está no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 8. O texto diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Você pensa que Jesus queria morrer na cruz? Não, ele não queria. Ele não queria. Obedecer não é gostoso, mas obedecer é necessário. Quando Jesus disse: Senhor, passa de mim, se for possível, esse cálice, ele estava dizendo: Senhor, eu estou com medo nessa hora, eu estou em angústia. Jesus se dirige aos seus discípulos que tinha levado para a oração e diz: orem comigo, eu estou numa angústia terrível. Obedecer não é uma coisa fácil, não é um deleite, mas é importante para a vida do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus. Obedecer não é simplesmente uma coisa que eu vou: não tenho o que fazer, hoje eu vou obedecer. Hoje é feriado, vou obedecer, não estou cansado, hoje vou obedecer. Obedecer é uma decisão que você toma e que muda toda a sua vida, muda toda a sua história. Jesus foi obediente até o fim, porque essa era a vontade do Pai, que ele fosse entregue como libação diante do Senhor para a salvação de todos nós.
No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7 ao versículo 9, o texto diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Obedecer não é fácil, mas nós temos que obedecer a Deus. É preciso obedecer ao Senhor. O texto diz aqui, ele ofereceu oração, súplica em alta voz e lágrimas, aquele que poderia salvá-lo da morte. Mas ele foi aprovado e foi aperfeiçoado por aquilo que ele sofreu. Quer ser aperfeiçoado e quer agradar a Deus? Obedeça, mesmo que isso doa. Mesmo que isso lhe custe a vida, mesmo que isso lhe custe amigos, mesmo que isso lhe custe os seus próprios desejos e pensamentos, obedeça. Não questione. Eu estava sexta-feira orando lá no Recanto do Cipó, e falando: Deus, o que está acontecendo conosco? Qual é a nossa dificuldade? E foi nesse exato momento, os irmãos que ali estavam devem ter até admirado, que eu fiquei quase 1h30 longe. Eu estava lá no meio do pasto orando e conversando com Deus. Falando: Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Toda ela. Tudo que eu estou falando aqui foi 1h30 de Deus ministrando no meu coração lá no Recanto do Cipó na sexta-feira passada. Frio? Não estava. Estava absolutamente maravilhoso o tempo. Foi uma bênção. Agora, o que vocês vão fazer com essa mensagem, eu não sei. Se vocês vão obedecer ou não a palavra de Deus na vida de vocês, eu não sei. Isso não é problema meu, isso é problema de vocês. O meu dever é ensinar. Hoje é comemorado o dia do pastor no meio batista. Algumas pessoas lembraram e mandaram uma mensagenzinha para mim. Poucas pessoas, para falar a verdade. Eu não estou atrás também de lembrança. Isso não é uma coisa que eu faço questão. Porque meu problema é com Deus. Meu problema não é com você. Meu problema é com Deus. Porque quem tem autorização para tocar no seu coração é o Senhor, não eu. Como resolver esse mal? É um mal. Como resolver? Vou dar a você 3 atitudes que você pode tomar para resolver o problema da desobediência, da obstinação e da rebeldia. 3 só. Eu entendo que são fundamentais. Primeiro, você precisa viver uma vida de fé. Porque quem vive a vida de fé sabe obedecer a Deus. Porque eu obedeço aquilo que eu não estou vendo. Deus diz para Abraão: sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não sabia onde era. Então, vida de fé. Se você quer obedecer, você tem que viver pela fé. É preciso aceitar que Deus existe, que Ele é justiça e que a sua palavra é o nosso referencial. Ele é Senhor sobre todas as coisas e que não passamos de pó da terra e a nossa glória é como a erva.
1 Pedro capítulo 1, versículo 23, diz: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E sem esquecer de lembrá-lo de que a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E nós precisamos crer nisso por meio da fé. Não tem outro jeito. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável e vai fazer bem para você. Então obedeça à vontade de Deus na sua vida. A segunda atitude que você precisa ter é submissão. Não adianta ter fé sem se submeter. Você precisa se submeter. E a submissão é admitir que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Admitir que Ele é o Senhor sobre tudo e que Ele governa sobre todas as coisas. Salmo 22, 27 diz: todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dEle, pois ao Senhor pertence o reino. Deus governa as nações. Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos os que descem ao pó, até aqueles que não podem preservar a sua própria vida. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e você precisa se submeter à vontade dEle todos os dias da sua vida. E a terceira e última atitude que você precisa ter para não ter dificuldade com a obediência é ter intimidade com Deus. Primeiro é fé, segundo submissão, e a terceira, você precisa ter intimidade com Deus. Buscar de forma incessante um relacionamento profundo com Deus. E quando eu digo incessante, eu estou dizendo o tempo todo. É em casa, é no trabalho, é na escola, é na rua, é passeando, é fitness, é na academia, é andando de bicicleta, é andando a cavalo, é andando de moto. Você precisa buscar intimidade com Deus, num relacionamento profundo com Ele, seja lá o que você estiver fazendo. Mas nós somos homens, a gente pensa diferente. Tem coisa que Deus não precisa fazer parte. Quando eu estou na academia, eu posso ser boizão, bonitão. Você, irmã, pode ser a gostosona lá. Porque afinal de contas, nessa hora não precisa Deus. Quando eu estou no meu trabalho, ou quando você está no seu trabalho e quer fazer alguma coisa ilícita lá, fala: mas aqui é trabalho, é vida secular, aqui não precisa. Sim, é lá que você precisa ter intimidade com Deus. E sem nos esquecermos que Isaías capítulo 55 diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos pensamentos. A vontade de Deus é melhor para nós do que a nossa própria vontade. Eu sei, querido irmão, que a sua vontade é boa, mas eu quero fazer uma afirmação para você: a vontade de Deus é melhor ainda para a sua vida. E entre a sua vontade e a vontade de Deus, opte por escolher a vontade de Deus na sua vida. Amém, aleluia. Ela é melhor para você. Então, para concluir, se obedecer não é uma coisa fácil, mas é necessário, então obedeça a Deus e faça disso como um privilégio na sua vida. Se desobedecer, se ser rebelde e se ser obstinado produziu na vida do Saul rejeição de Deus, não pense você que a rebelião e a obstinação não vai produzir na sua vida a mesma coisa. Deus também o rejeitará.
E o último texto que eu quero ler com você nessa noite, 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Disse Samuel: você agiu como tolo, falando para o Saul. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor, o seu Deus que lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Preste atenção no versículo 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Deus disse: eu procurei e encontrei um homem que é segundo a minha vontade. E esse homem trata-se do rei Davi, que substituiu Saul. Considerar o homem segundo o coração de Deus. Davi obedeceu. Davi pecou, pastor, sim, mas ele obedeceu à palavra do Senhor. Obedecer não é sinônimo de dificuldades ou de falta de dificuldades. Passamos dificuldades, mesmo os que obedecem, e às vezes até maiores do que os outros. Mas se você quer ser feliz nessa terra, se você quer a bênção de Deus nessa terra, se você quer a boa mão de Deus sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre as suas decisões nessa terra, você precisa aprender a obedecer a palavra de Deus e todos os projetos deles para a sua vida. E aí você vai ser abençoado pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. Um menino um dia estava sentado ao portão que dava acesso à propriedade do seu pai, quando o Napoleão se aproximou com seus homens e queria cruzar aquela propriedade. Porém o menino impediu. A criança se colocou diante do portão e disse: aqui não. O senhor não vai passar por aqui. O Napoleão, invocado, nervoso, disse assim: menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador. Abra esse portão e me deixe passar. O menino, com muita educação e fineza, tirou o seu chapéu num sinal de respeito e disse: o senhor vai querer que eu desobedeça meu pai? Esse portão está fechado aqui, ninguém passa, conforme meu pai me ordenou. Napoleão então virou para os seus generais e disse: me dê 1000 de homens como este menino e eu conquistarei o mundo. Eu sou imperador, aqui o senhor não vai passar. Obedeça a Deus, meu irmão, e você vai ser feliz, muito feliz, durante a sua vida toda. Não seja nem rebelde, nem obstinado, e Deus vai abençoar a sua vida, como abençoou a vida do Davi. Amém?